Antes de começar o vídeo, eu queria pedir dois favores para vocês. Para você se inscrever no canal, em configurações, enviar notificações, salvar. E o outro favor que eu quero pedir para vocês é para vocês ir na página do Lunático Z1, um moleque das cocas. É o nosso primeiro parceiro e se inscreva no canal dele fazendo favor. E vamos para o vídeo. Shay era um assassino. Admite, eu quase te venci. Ele era um amigo, um irmão. O que eu perdi? Apenas a primeira hora de treino. Uma pena. O garoto tem tanto potencial, mas tão pouca disciplina. Rastreei os templários até esta costa, mas temo que o resto ficará nas tuas mãos, amigo. Tu fizeste-me chacinar inocentes! Não deixarei acontecer de novo. E agora este homem, que uma vez chamei de irmão, está vindo nos caçar. O Coronel Monroe falou bem de ti, Shay. Estava certo de que poderias tornar-te melhor dentre nós. Espero que não o decepciones. Não pretendo, senhor. És o inimigo. Aquiles o quer morto. Eu matarei todos os homens que o defendem, se for preciso. E o que estás fazendo exatamente? Roubando dos teus irmãos? Traindo-me? Não temos o direito de decidir esse futuro. O direito? Nós temos o dever! Desgraçado, quebraste os assassinos. Fizeste aliados entre os inimigos. E pra quê? Alguém deve reparar tudo. Assassin's Creed Rogue. Está a minha lâmina da carne dos inocentes. Esconder-me à vista. Jamais comprometer a irmandade dos assassinos. Esses são os dogmas do credo. Os princípios que eu costumava seguir. Eu era jovem na época. A Guerra dos 7 Anos estava para começar. Eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim. E nem o preço que eu escolheria pagar. Meu nome é Shay Patrick Cormac. Esta é a minha história. E aí? Vocês estão tudo para saber e que vocês têm tudo para saber hoje sobre Assassin's Creed Rogue. A tradução de Rogue tem vários sinônimos: desonesto, trapaceiros, coisas desse estilo. E ao decorrer do vídeo vocês vão entender por que ele levou este nome. Assassin's Creed Rogue é um jogo de terceira pessoa de ação e aventura desenvolvida pela gloriosa Ubisoft, misturando fatos históricos com ficção. O jogo está disponível para Xbox 360, PC, Play 3, Play 4 e Xbox One. Então vamos começar pelo enredo do Wikipedia, né? Enredinho básico. O protagonista se chama Shay Cormac. Durante o jogo nós joga grandes partes da vida dele. Shay nasceu em Nova York em 1731 e sua mãe faleceu em seu parto. Seu pai trabalhava com navios mercantes. Para quem não sabe, é aqueles navios que transportam mercadorias. E por conta disto, ele passava grandes períodos longe de casa. Daí o Shay praticamente ficou sozinho a vida dele toda. E a maior parte da infância dele foi criada pela tia dele. E na sua infância ele ficou um moleque louco, descontrolado, que saía caçando briga com todo mundo. E na maioria das vezes quem separava, ou quem ajudava ele, ou quem não deixava ele apanhar, era seu amigo Liam, que era um rapaz maior e mais forte.
O pai de Shay, vendo que seu filho estava virando um louco, que só brigava, resolveu levar ele para trabalhar com ele. Geralmente esses navios de mercadoria eram atacados por piratas. Quem jogou as Black Flag sabe, né, que você pega altas mercadorias de navios mercantes. E os marinheiros tinham que saber se defender, e foi quando Shay aprendeu a lutar. Um certo dia ocorreu uma tempestade e seu pai morreu. E o Shay, por conta disso, ficou traumatizado e saiu da marinha. Falou assim, nunca mais trabalhou com mercadoria. Ele voltou para Nova York e se tornou um alcoólatra encrenqueiro, saia brigando com todo mundo. E aí que ele reencontra Leon, que apresenta ele à Ordem dos Assassinos e ao seu mestre Aquiles. Só vou responder antes que alguém pergunta, né? Esse Aquiles não é o mesmo do Assassin's Creed 3. Aos seus 24 anos, Shay entra para a Ordem dos Assassinos. E Shay sempre foi notável que ele era arrogante com seus mestres, não tinha respeito. Mas ele era um novato muito bom, porque em missões que pareciam impossíveis, ele conseguia torná-las, tipo fazer elas completas. Os outros assassinos diziam que Shay era sortudo, e ele sempre dizia, eu faço a minha sorte. Em outras palavras, ele controla o seu destino. O jogo se passa com dois protagonistas, o Shay e um que não sei, que é o lá da Animus. Quando ele tem a lembrança, você faz a mesma coisa do Assassin's Creed Black Flag. Anda pelos pátios dos pátios lá do negócio da Animus, desbloqueia uns negocinhos muito fáceis e volta até as memórias. Em várias partes dentro da Abstergo, você escuta falar que Shay está com vírus nas memórias, como se alguém estivesse tentando ocultar as memórias dele. Mas por que o nome do jogo é Rogue, arrogante, otário, trouxa? Bom, é porque Shay era talentoso e arrogante, amava seus amigos assassinos e respeitava seu mestre Aquiles. Mas algumas missões que ele recebia, ele não concordava com o que ele ia fazer. Sempre tinha a pergunta, por que eu tenho que fazer isso, se não há outra escolha? Ele não era um seguidor cego da ordem, que recebia missão e fala, tá bom, tô indo. Não, algumas missões ele contrariava, ele não concordava. Ele avaliava seus alvos e achava que tinha uma outra opção além de assassinato. Tipo, vou ser legal com esse carinha aí, vou falar pra ele que se ele prometer que não vai fazer mais isso, não mato ele. O jogo se passa na Guerra dos 7 Anos. Aulinha de história para vocês. Esta guerra se passa entre 1756 e 1763, acontecendo no norte da América até a Europa. Se tratava de uma missão econômica e colonial da França, e a Inglaterra devolveu e distribuiu várias tribos indígenas. Por isso, a participação de índios no Assassin's Creed Rogue e 3. Voltando, Shay, mesmo contrariando algumas missões, ele fazia elas sem querer, mas fazia. Mas tem uma missão em particular que foi tipo, chega, não quero mais. Ele tinha que ir até Lisboa recuperar um artefato que tinha ligação com a maçã do Éden, aquela maçãzinha do Assassin's Creed 1, do 2, vocês lembram, né? Quando ele retira o fragmento, ele tem uma ligação com o mundo e faz um terremoto tremendo. E aquilo fez várias pessoas mortas. Isto despertou a fúria de Shay, que acabou indo contra seus parceiros. E ele abandonou a Ordem dos Assassinos. E automaticamente ele virou a ser um alvo dos assassinos. Por causa que você não pode sair da tribo. É a mesma coisa tipo do
do Naruto saindo da Konoha. Tipo, quando alguém sai, não pode... Tipo, entrou, tem que ficar até o resto da vida. Não pode sair sem dar explicação. E isso traz a razão do título do jogo, né? O otário lá. Shay tem é um personagem muito forte, envolvente, se encaixa muito bem entre os games da série. O tempo de campanha dura em torno de 9 a 10 horas. Para quem busca o 100%, pode ir de 25 a 35 horas. Em questão de gráfico, é a mesma coisa do Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed Black Flag. É o mesmo motor, mesma massa, mesma coisa, tudo. Os movimentos do Assassin's Creed Rogue são os mesmos do Black Flag: nadar, correr, atirar, movimentos de parkour e lutar. Todos aqueles movimentos clássicos estão presentes. No começo do jogo, ele não tem questão de liberar poderes, você já começa sabendo tudo. Tipo, pode vir correndo, matar 2 caras junto, pular do alto, já matando ele. Assim, você já começa sabendo tudo. Quando ele entra em palheiros ou matagais, ele subia para os inimigos se aproximar para matar eles. A visão de águia dura mais tempo, mas porém o alcance dela é limitado. O sistema de cores é as mesmas: vermelha policial, o amarelo alvo. Ainda se pode roubar o bolso das pessoas, carregar o corpo delas. Existem as torres de sintonização, que é uma coisa que eu acho que nunca vai sair dessa Assassin's Creed e que nem deve também, que é muito legal. Fragmentos do ânimos e baús espalhados. Nós podemos reformar lugares da cidade para tornar renda para nós. A primeira novidade que chegou foi que Shay pode matar civis, que não vai acontecer nada, que nos outros Assassin's Creed, se você dava um tiro no civil, você dava desincronização. Daí você tinha que voltar, meio que você morria. Aí no Rogue não, você pode matar o povo. Não sei porquê, né? Por causa que o Shay, ele saiu do Assassin's Creed e entrou para a Ordem dos Templários. E só por isso tornar ele um vilão, eu não entendi muito bem isso aí, mas tudo bem. Assassin's Creed Rogue você pode caçar no mar e também nos rios, tipo nos lagos, nos oceanos. Lago, não existe riozinho, essas coisas. Você pode caçar nos lagos. Quando caçamos é a mesma ciência, nós vendemos ou melhoramos alguma coisa, essas coisas. E também a exploração dos mares continua. Temos um mapa do tesouro, ilha desconhecida, essas coisas. Existem os navios lendários para confrontar e as ilhas para explorar. Que é as ilhas que tem os tesouros, que tem um mapinha, você vai lá, procura e acha. O navio do X se chama Morgan. O mar de Assassin's Creed Rogue não é tão bom como o de Black Flag. Eles diminuíram alguns recursos, tipo animação, tornado, assim, não tem que nem no Black Flag. Mas não é ruim, assim, mas também não tá tão bom como eu imaginei que está. Uma das novidades de batalha em navio no Rogue é que agora... Lembra quando você, no Black Flag, quando você lutava com alguém, você tinha a opção de naufragar ele ou pegar os recursos deles pra você, tipo você invadindo o barco dos seus inimigos? No Rogue, eu achei legal, mas também ficou meio assim. Os inimigos, eles tentam invadir o seu barco. Mas assim, pensa comigo. Na luta do barco é bem mais difícil, tipo, derrubar os barcos, tudo. E quando alguém tenta, quando os inimigos, você tá lá mó difícil lutando e os inimigos tentam invadir seu barco. Você tá quase morrendo, os caras entram no seu barco, você tá de boa. Por causa que assim, você, quando eles entram no seu barco, nenhum de fora atira no seu barco. E assim, pilhar corpo no Rogue é a mesma coisa dos outros. Então, do pior, você tipo, muda pro melhor. Então, pra você jogar o Rogue, se você tava morrendo, era só você deixar seu barco na posição do inimigo. E o inimigo vinha, trombava com você e tentava invadir seu barco. Daí você ganhava. E isso facilitou algumas lutas do game.
Uma das novidades também é que agora você pode incendiar o mar. Como assim incendiar o mar? Você deixa manchas de óleos nos lagos, nos mar e acende e taca fogo nelas. Daí isso, quando os barcos passar, eles vão pegar fogo e a vida deles vão descer um pouquinho mais. Também tem águas geladas, que quando você está em águas geladas há muito tempo, a tela vai dando um ar que está congelando tudo e a tua vida vai descendo também, que você vai morrendo. Uma das coisas que eu achei que melhorou muito do Assassin's Creed Rogue, se você jogar o 3 e jogar o Rogue em seguida, você já vai ver essa diferença. Mas se você tipo só olhar um e depois olhar outro, você não vai ver. Mas a movimentação aparece, tipo, o jogo tá mais pesado, a roupa dele. Isso deixa o jogo mais legal. Porque ele pula pegar as coisas, você vê que ele tipo dá uma caidinha para baixo, depois ele mexe um meio torto e sobe. Isso mostra que tipo tá cansando, tá difícil. E nos outros, o carinha caía, já dava um pulo, já tava lá em cima. Ficava meio, sei lá, foda, muito, tipo, eu sou muito bom. E ficava estranho. Esse já melhorou muito isso. Que ele pula, ele pega, ele sente o peso tipo, nas mãos assim e vai subindo mais, cansando. E isso deixou o jogo bem legal. O jogo também contém aquelas missões de enfrentamento, né? Que você invade um local cheio de inimigos, eles não podem te ver. Você chegando lá tem que matar o líder e sair escondido, ou senão sair matando todo mundo. No Assassin's Creed Rogue tem umas partes que ficou meio chulé, por causa que assim, é um Ctrl+C, Ctrl+V de outros jogos. Tipo, de outros assassinos, porque ficou muito igual. Sabe o que é pegar os mesmos lugares e só mudar as pessoas e fazer no novo jogo? Fizeram isso. Um exemplo: Shay chega em um vilarejo indígena onde os soldados estão sendo abatidos. Então nós temos um tempo para salvar os carinha lá de soldados. Existe uma missão que é a mesma coisa do Assassin's Creed 3, com o Connor se passando no mesmo local. Eles copiaram o ambiente e colocaram no Rogue e pegaram a mesma história da missão e fizeram. Ficou muito podre essa parte, porque fizeram algumas missões desse estilo. Eles dão Ctrl+C, Ctrl+V e faz uma nova missão e no game. Mas é a mesma coisa do outro, e ficou meio assim, então tá mal ou menos. Mas o jogo, em consideração, é um jogo ótimo. Por causa da história, um assassino que deixa a ordem dos assassinos e vira um templário. Muito louco isso aí, eu praticamente achei muito massa. Os bugs dos assassinos ainda existem no Rogue. A roupa muda sozinha, o cavalo entra no... as coisas sumindo, entrando dentro da terra, essas coisas. Esses bugs ocorrem por causa dos bugs da cidade, né? Porque assim, a cidade é muito grande, cheia de movimento, sombra. Daí por conta disso, dá alguns bugs e acontece. Mas mesmo assim é meio chato isso aí. Mas nenhum desses bugs tipo, ferrava o game, ficava normal. O jogo, o joguinho foda do Assassin's Creed Rogue, hein? Nossa senhora. Nós temos o Oceano Atlântico para navegar, Nova York e River Valley para interagir, fora as ilhas para se explorar. A maior parte da ambientação foi reaproveitada no Assassin's Creed 3 e no Black Flag. A dublagem de Rogue é uma das melhores dublagens que eu já vi de games, porque assim, a dublagem do Black Flag tava bem ruim. A boca mexia, a voz saía depois. E no Rogue foi um jogo de inveja de muitos games, por causa que ficou perfeita e as vozes também foi escolhida dedo a dedo para dublar os personagens. Quando se joga, você nota que alguns guardas não estão falando português, por causa que assim, eles colocam meio que sei lá, um italiano, sei lá. Mas a maior parte do game é traduzida, as vozes dos protagonistas principais são tudo português. As missões que precisa você escutar alguma coisa de um guarda são tudo português. Só algumas animações que foram colocadas em outra língua, que ficou até por sinal legalzinho. A jogabilidade de Assassin's Creed Rogue é a mesma de outras, mesma coisa, não mudou, nisso aí não mudou nada não. Uma das novidades em batalha foi das bombas de fumaça. Quando
eles jogam a bomba de fumaça, o Shay, ele tem uma máscara que ele bota em cima do nariz e cobre a fumaça. Daí ele não precisa ficar correndo, tossindo, parando. Isso ficou legal também. Shay possui uma habilidade espetacular em tiro, por isso a sua habilidade é um rifle com silenciador que pode matar e como fazer dormir os seus inimigos. E também o rifle dele é um lança-granadas, que eu achei um negócio muito louco pro Assassin's Creed Black Flag, ó, pro Assassin's Creed Rogue. Imagina, você tá lá, tem um monte de carinha, você joga uma granada no meio dele, eles morrem. Isso foi um recurso muito massa do Rogue. No Assassin's Creed Rogue ainda continuam os carinha com memória de peixe, tipo você mata os inimigos, se esconde, dá 2 segundos, você sai, os carinha tá do seu lado com um monte de morto no chão, eles estão nem aí pra você mais. Quem gosta do Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Black Flag, vai gostar do Rogue. Por causa que é a mesma máquina, né? Então é isso. Pra quem gosta de seguir a saga do Assassin's Creed, não dá pra pular Assassin's Creed Rogue, por causa que o Rogue tem uma dinâmica muito forte com os outros assassinos. E se você joga todos os assassinos e pula o Rogue, sei lá, você fica estranha, por causa que particularmente eu gosto do Assassin's Creed e eu já joguei todos os assassinos. E eu tava pensando em não jogar o Rogue, mas você vê que fica um negócio diferente. Então você tem que jogar o Rogue pra ter a continuação. Porque nem vai parecer que tem algo estranho, tipo, você vai falar, um pedaço tá faltando uma parte do meu coração. Então, é isso. Se gostou, inscreva-se, dê o like e compartilhe. Falou!